agora que a estrutura da nossa bolsa lençóis está pronta, a gente vai pro forro. Eu acredito que o forro é muito importante porque ele vai dar um acabamento profissional para a peça e sem contar que ele vai dar mais estrutura e também vai aumentar a durabilidade da peça, porque o peso que você vai colocar dentro da bolsa vai ser segurado pelo forro. A gente sabe que o crochê, principalmente feito num fio de algodão, cede com o tempo. Então, quando você coloca o forro, ele vai segurar todo esse peso e não vai deformar o seu crochê. A ideia dessa aula não é te ensinar a costurar, então previamente você já tem que saber utilizar a máquina, como que faz as costuras. Eu vou te mostrar como que é feita a construção do forro, aonde você tem que costurar, que tanto que você tem que fazer, aonde você tem que cortar, como você vai virar, tudo isso. Então eu não vou ficar mostrando eu lá na máquina costurando, a não ser que seja estritamente necessário mostrar algum tipo de detalhe. E aí, de material, o que você vai precisar? Você vai precisar de 50 centímetros de tecido. Você vai chegar na loja de tecido e vai pedir 50 centímetros, que a gente compra no comprimento linear. A largura é padrão, mas com 50 centímetros você consegue fazer o forro dessa bolsa e ainda sobra tecido. Eu uso tricoline, gente, tecido 100% algodão. Mas você pode usar sarja, que é um pouquinho mais encorpado, que vai dar uma estrutura melhor. O bom de um tecido 100% algodão é que ele é bem mais fácil de lidar. Às vezes você vai pensar assim, vai colocar um de seda pra ficar lindo. Se você tá começando, começa com um tecido plano, mais fácil de costurar. Então, assim, um tricoline 100% algodão é excelente. Aqui, no caso, eu tô colocando um liso, porque eu acho que vai ficar melhor, mas você também pode colocar algum estampado que vai combinar com as cores da sua bolsa, como você achar melhor. Como eu disse, eu vou colocar um botão imantado de garra, e aí, pra reforçar o espaço onde a gente vai colocar esse botão, para que ele não rasgue o tecido à medida que a gente vai abrindo, eu vou colocar um pedacinho aqui de material sintético, é o mesmo material da bolsa, eu vou colocar ele para poder fazer esse reforço. O ideal seria um pedacinho maior. Nos forros que eu fiz para minha aluna, eu coloquei um pedacinho de uma tira de 3 centímetros. Só que eu quis trazer aqui um pedacinho da mesma tira de 2 centímetros para que, quando você for fazer, você não precise comprar tira de 2 e tira de 3. Mas o ideal era que fosse uma tira um pouquinho maior. Aqui eu cortei 4 centímetros da tira de 2, que é o suficiente aqui pra gente colocar o botão nesse pedacinho aqui, ó, tá vendo? Então eu tenho que medir o tanto que eu consigo colocar o botão aqui. Ela tem 2 centímetros de largura e eu cortei 4 centímetros de comprimento. Eu vou fazer os riscos que precisa com um lápis para aparecer mais, mas se você tiver aquelas canetinhas que apaga, é melhor ainda. Vai precisar de tesoura também, fita métrica. Tô vindo aqui do futuro para falar de mais alguns materiais que a gente vai precisar, que eu não gravei inicialmente, mas que durante a aula me fez falta. Então vamos lá, ó. Além do que eu já falei, a gente vai precisar também de um estilete, vai precisar também de alfinetes e um alicate para poder pregar o botão imantado. Dito isso, esses são os materiais dessa aula. Bora para a aula? Primeira coisa que a gente vai fazer é marcar o tecido. Você vai precisar de 2 partes de tecido. Se você estiver usando um tecido inteiro, você foi lá na loja, comprou 50 centímetros de tecido, você pode dobrar ele no comprimento, né, assim, na largura, na verdade. Aqui é minha largura, esse tecido meu já até foi usado, eu já cortei um pedaço aqui, mas aqui é a minha largura. Então você pode ir lá, dobrar ele assim, até o tamanho que você vai precisar, que eu vou mostrar aqui. E aí você precisa de um tamanho que caiba a sua bolsa e ainda sobre um pouco aqui em cima, porque a gente vai usar essa faixa aqui de cima também. Uma vez que você dobrou ele aqui, você vai alinhar aqui a parte de baixo na dobra, tá vendo? Então aqui tá a dobra, aqui tá as partes abertas. Se você estiver reaproveitando um tecido que você tem aí e que não deu para você fazer essa dobra, você pode pegar 2 pedaços de tecido e colocar um em cima do outro. Nesse caso, você vai colocar a bolsa um pouquinho mais para cima para deixar a margem de costura aqui. No meu caso aqui, então, eu vou alinhar assim, porque aí é uma costura a menos que eu tenho que fazer. E aí, agora, a gente vai alinhar a bolsa, ó. Vou modelar ela aqui pra ela ficar no formato certinho. Tá vendo que ela tá meio bicada assim? Porque é o jeito que a gente faz o crochê, vai ficando assim, meio tortinho. Aí a gente vai lá e alinha. Até o ideal, às vezes, era você blocar essas peças antes de costurar. Eu ensino a blocagem na aula do marca-páginas penas. Vou deixar ele linkado aqui pra você ver. Quem não conhece a blocagem, tem lá nessa aula. E aí, você modela aqui tudo direitinho, estica bem o tecido. E aí agora a gente vai fazer a marcação desse desenho. Aqui também, ó, você pode alinhar essas 2 partes aqui para elas ficarem bem retinhas.
Esse alinhamento é muito importante para que a bolsa não fique torta. Se você vai fazer no forro com ela toda torta, você vai meio que cravar em pedra ali, ou em tecido, aquele formato todo torto. Então, o ideal é que a gente vai lá, organize tudo direitinho, alinhe, para depois cortar o tecido. E agora eu vou pegar aqui o lápis ou a canetinha fantasminha aí que você tiver e vou aqui fazer esse desenho aqui em volta. Ó, vou fazer bem rentezinho aqui da bolsa. Vou apoiando a minha mão aqui, meio que amassando a bolsa, para que não aconteça de eu riscar mais para dentro. Pronto, aqui o meu risco tá pronto. E agora a gente vai cortar. O que que acontece? Como a gente tá trabalhando com um fio relativamente fino, as paredes da minha bolsa são fininhas, então não dá tanta diferença eu marcar pelo lado de fora da bolsa ou pelo lado de dentro. Mas se você estiver fazendo essa peça com um fio mais grosso, um fio de malha, um fio de 5 milímetros, o ideal é você fazer um molde. Aí o que que você pode fazer? Você pode fazer num papel. Se você não tiver um papel grande, pega folha de papel sulfite A4, cola uma na outra, e aí você faz o desenho, recorta, e aí depois você vai colocar por dentro da bolsa e ver o tanto que você precisa tirar. E vai tirando aos pouquinhos. Tira meio centímetro em volta. Aí coloca dentro da bolsa e vê se ele tá pegando certinho, se ele não tá sobrando aqui. Ah, cortei demais, então vai ter que fazer um novo molde para você tirar a medida bem certinha. Desse molde você vai cortar com a margem de costura para fora. Lembrando, gente, que eu tô falando, né, como eu disse aqui, não é uma aula de costura em si. Você tem que ter conhecimento prévio. Margem de costura você vai colocar um pouquinho para fora, né? Nesse caso aqui, como eu disse, que não dá tanta diferença, eu vou cortar com um pouquinho de margem de costura aqui, um dedinho, 1 centímetro mais ou menos, e vou costurar por cima da linha que eu desenhei aqui. Então eu vou colocar uns alfinetes aqui para que não saia o tecido do lugar, né? As duas partes ela não saia. E vou colocar alfinete aqui também, porque eu vou precisar desse pedaço aqui com esse recorte para fazer uma outra faixinha depois, e aí eu não quero que ele saia do lugar. Pronto, agora eu vou aqui cortar e vou deixar uma margem de costura bem mínima mesmo, gente, tá? 1 centímetro no máximo, para não criar volume excessivo. Agora eu preciso de uma faixinha que a gente vai grudar aqui. E essa faixa é essencial para que a gente consiga costurar o forro na bolsa. Então eu vou vir aqui, ó, aproveitando o alinhamento disso aqui para criar a faixinha aqui, vou posicionar aqui, ó, vou colocar essa parte aqui, vou vir com essa outra parte por cima. E vou deixar aqui, ó, mais ou menos uns 5 centímetros, ó, daqui pra cá. Vai ficar uma faixinha de mais ou menos 5 centímetros. Ou que o tecido me permitir aqui, que tá acabando o meu tecido, esse pedaço aqui, ó, tá menor, tá vendo? Então, eu vou colocar ela aqui, ó, alinhada aqui assim. Até aproveitar aqui a dobra pra poder fazer esse alinhamento. Agora eu vou riscar aqui pra saber aonde que eu vou cortar. Essa parte aqui não precisa de muito preciosismo, não, gente, vai ficar do avesso. E aí agora eu vou cortar isso daqui. Agora eu posso cortar em cima do risco. Não preciso deixar margem de costura. Prontinho, temos as nossas duas faixinhas e aqui o corpo do forro. Agora a gente vai costurar essas faixinhas aqui. Se você estiver usando um tecido liso como o meu, você não precisa se preocupar tanto com direito e avesso. Mas se você estiver usando um tecido estampado, você tem que ter esse cuidado. Você vai pegar assim, ó, supondo que aqui é meu direito. Você vai pegar o direito da faixinha com o direito do tecido e vai alinhar aqui e vai fazer uma costurinha aqui. Você pode fazer uma costurinha, a quantidade que você deixou aqui de margem de costura. Vai fazer essa costura aqui e a mesma coisa do lado de cá, vai pegar direito com direito, vai colocar aqui e vai fazer a costura. Vou até alinhar aqui e já colocar os alfinetes. Pronto, então agora eu vou lá na máquina fazer essas duas costuras. Pronto, passei aqui a costura. E não tem tanta importância a linha não, tá, gente? Essa linha não vai aparecer, pelo menos não por enquanto. Eu até gosto de colocar uma linha, às vezes, um pouquinho mais escura, fazendo um contraste, eu gosto. Se você não gostar, coloca uma linha bem da cor do seu tecido. Agora, a gente vai fazer uma costura aqui, ó. A gente vai levantar essas abinhas aqui, dos dois lados. Se você quiser passar, vai ficar até melhor, tá? Pra você colocar bem certinho aqui, ó. Pode passar no ferro também.
Aí você vai vir aqui com as duas abinhas levantadas e aí a gente vai fazer uma costura bem aqui, ó. Você vai alinhar essas duas costuras aqui e vai passar a costura aqui, deixando bem alinhadinho isso daqui, ó. Costura com costura de cá e mesma coisa de cá. As duas abinhas levantadas, vai alinhar aqui, ó. Na hora que você for fazer a costura aqui das abinhas, você pode abrir esses dois tecidos aqui. Deixa ele bem abertinho aqui, ó, pra gerar menos volume. Ou então joga um pra cada lado, o que você achar mais fácil. Mas desse jeito aqui, abrindo os dois, fica com um acabamento melhor. Eu vou lá e vou fazer essa costura. Prontinho, fiz a costura. Vocês podem ver, eu abri de um lado e do outro e passei a costura. Dessa forma fica um volume menor. Agora a gente vai rebater essa costura, que é o quê? Vamos dobrar a nossa abinha pra fora e passar uma costura aqui assim. Se você quiser passar no ferro, melhor ainda. Porque é ideal que você cuide pra essa dobra aqui ficar bem retinha. Não correr o risco de você dobrar e ela ficar assim toda torta. A gente vai alinhar aqui. Quando chegar nessa parte também, abre para poder fazer a dobra aqui, ó. Aí vai precisar fazer um vinco aqui assim para você poder fazer a costura. É igual dobra de presente, gente. Vocês têm que criar aqui, ó, essa dobra, tá vendo? Para poder passar a costura aqui e não ficar tudo bagunçado. Aqui, inclusive, ó, quando é curva, é legal você fazer um picotinho. Se você tem tesoura de picotar, melhor ainda. Mas se você não tem, é só vir aqui com a tesoura e cortar um pouquinho. Cuidado para não cortar a sua costura, ó. Isso aqui ajuda o tecido a acomodar melhor quando você vira ele aqui. Então, eu vou lá e vou costurar tudo isso daqui. Prontinho, gente. E olha só como a prática leva à perfeição. Sempre, entre aspas, gente, perfeição não existe. Já fiz esse forro várias vezes e eu tô muito satisfeita com o resultado que ele teve aqui agora. Ficou com um acabamento bem melhor. Que olha a dobra que eu falei pra vocês, ó. De pegar e fazer aquela dobrinha pra poder passar a costura. Isso gera menos volume. Isso também até ajuda a máquina a não forçar tanto. E aí aqui, uma dica que eu dou, que eu não fiz isso nos outros, é costurar por esse lado aqui, ó. Não por esse, pelo lado de dentro. Porque aí você consegue alinhar direitinho. E principalmente aqui na curva, ó, essa curva aqui ficou muito boa, muito modéstia à parte, porque as outras que eu fiz eu não fiquei satisfeita. Se você costura desse lado, você vai alinhar aqui tudo direitinho. Se aqui ficar meio engenhado, meio costurado dobrado, menos ruim, porque essa parte vai ficar escondida. Então, se a gente costura desse lado, a gente consegue alinhar melhor o tecido para poder fazer a costura. A costura não tá perfeita, não tá 100% reta, como vocês podem ver, e isso é realmente com o tempo, com a prática que você vai pegando. O forro já tá pronto. Se você colocou o fecho de lapela na sua bolsa, aqui já tá prontinho para ser aplicado. Mas como eu vou colocar aqui o botão imantado, então eu vou reforçar aqui. Muitas das vezes eu vejo que as pessoas fazem esse tipo de forro e aí vem aqui, rasga e coloca. Tem gente que às vezes coloca um pedacinho de tecido, mas aí teria que ser várias camadas, tem que ser algo bem resistente. Então eu vou colocar aqui o pedacinho de material sintético. É um material sintético Montana. Hoje em dia é muito fácil você achar isso pela internet. Na Shopee tem, no Mercado Livre tem, você pode procurar lá por Montana. Dá pra você também comprar a manta de Montana. Aí se você comprar a manta, você pode cortar um quadradinho de 4x4. Agora, se você estiver comprando a tira já cortada, porque também vendem a tira já, como eu disse, é uma espessura de 2 centímetros que a gente vai usar na alça, você vai tirar aqui 4 centímetros. Se você comprar a manta, também dá pra você tirar a alça, principalmente se você tiver tábua de corte com régua e aquele cortador circular, super dá pra você fazer. Mas vamos deixar isso pra parte certa, que é lá na alça, que eu vou dar mais dicas sobre isso. Aí eu vou posicionar aqui, vou pegar o corinho e vou colocar assim, vou colocar o... Aqui eu acho que tanto faz, mas eu vou colocar essa parte virada lá pra dentro, tá vendo? Ó, ela vai ficar aqui dentro. E aí, pra ficar bem escondidinha, eu vou colocar aqui por baixo, ó. Aí eu vou alinhar ela bem pertinho aqui da costura. E aí eu vou fazer uma costura bem no limite aqui, o máximo que eu conseguir. Aí uma dica é, quando você for colocar na máquina, eu tô usando uma agulha normal de máquina, sem nenhum tamanho. Vou ver se eu olho lá e coloco aqui qual o número da agulha que eu tô usando. Mas se você for mais preciosa, quiser pesquisar aí uma agulha ideal para costurar esse tipo de material, fique à vontade. A dica é que você coloque o ponto maior que você conseguir na máquina. A minha, o maior ponto é o 4. Porque esse tipo de material,
você não pode costurar ele com pontos pequenininhos, porque se você costura assim muito pertinho, você vai fragilizando a estrutura dele. Então o ideal é colocar o ponto maior para que os pontos fiquem mais longe um do outro e aí você não vai fragilizar essa estrutura. Eu vou usar o fio mesmo que eu tô usando aqui, já fiz esse teste, dá certo. Normalmente as pessoas costuram esse tipo de material com fios de poliamida, que são fios mais fortes, mas tem que tomar cuidado para colocar isso na máquina. Dá uma pesquisada aí sobre como costurar sintético que você vai ter mais informações. Então eu vou colocar assim, vou costurar aqui em volta, bem na bordinha assim, colocando um pezinho de máquina aqui, com um ponto 4, com a linha normal de costura. Prontinho. Olha só como ficou. Tá vendo? Costurada aqui e de cá. Ó, não fica perfeito, gente. Tá um pouquinho torto, mas não tem problema não. Agora, eu vou cortar aqui esse material sintético. Eu vou marcar aqui aonde que eu quero cortar. Vou pegar o botão, marcar aqui exatamente onde eu quero cortar e vou cortar com um estilete. Vou tentar centralizar, principalmente com a costura aqui dessa curva. Porque tá vendo que o meu negócio tá um pouquinho mais pra lá? Eu tentei colocar ele bem centralizado. Não ficou, mas não tem problema. Eu vou tentar centralizar com esse pedaço aqui. Aí vou pegar o estilete, com a pontinha dele, vou fazer um corte aqui, bem pequenininho, não precisa ser muito grande não. Só tenha certeza que ele vazou lá do outro lado. Aí eu vou vir aqui com o meu botão. Agora eu vou pegar um alicate e fechar ele. Vou pegar a plaquinha que vem com ele, colocar aqui. Pego uma perninha bem ajustadinha, ó, gente, deixa bem apertadinha. Aí eu abaixo, aí eu venho aqui com a pontinha do alicate e empurro ela. Fecho bem. Agora eu venho com o outro. E agora eu vou fazer a mesma coisa com o outro lado. Vou até aqui, ó, alinhar para ver exatamente aonde que eu preciso colocar o outro botão aqui, a outra parte do botão. Tá vendo? Quando você puxa, você não força tanto o tecido. E aí o seu forro tá pronto. Se você quisesse também, você poderia ter feito um bolsinho aqui dentro. Quem aí tem mais destreza pode fazer um bolsinho embutido, ou só fazer um retângulo e colocar aqui. Aí você pode fazer um retângulo duplo, que aí ele vai ficar mais reforçado também. E agora que o nosso forro tá prontinho, a gente vai costurar ele na nossa bolsa lençóis. Mas isso vai ficar para a próxima parte, onde eu vou te mostrar como eu costuro de forma que fica com um acabamento totalmente visível. Até se você quisesse usar uma linha preta aqui para costurar, ela não ia aparecer. Muito obrigada por assistir até aqui e até a próxima aula.